Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo explicando GOT para meu namorado. E hoje, finalmente, nós vamos falar sobre a Quaid. Pois é. Literalmente, nem sabe que é mulher ou que ela planeja. Na verdade, a gente não tem certeza nem se ela tem boas intenções em relação a Daenerys, né? Porque assim, ela parece estar tentando ajudar, aconselhar com as profecias dela, né? Mas, assim, na escolha de Gelo e Fogo, a gente está percebendo que quando alguém diz para o personagem que é amigo dele, na verdade costuma significar o oposto. Né? Enfim, vamos começar porque há muito a se discutir sobre esse personagem intrigante. Então, para tirar isso do caminho, na verdade, vamos discutir um pouquinho sobre quem é a Quaid, né? Porque no universo que parece que todo mundo tem uma identidade secreta, a Quaid teria o segredo de todos, né? Porque ela usa uma máscara, afinal de contas. Enfim, tem várias teorias sobre quem ela seria. Entre os mais populares encontram-se que ela é a Shara Dane, que é a antiga amante do irmão do Eddard, o Brandon, que teria cometido suicídio depois que o Eddard comunicou a ela que, na verdade, ele tinha assassinado o irmão dela, que é um dos guardas reais do Aerys, na luta da Torre de Joy. Aí ele ter cometido suicídio em decorrência disso, ou talvez depois da morte da filha recém-nascida. De qualquer forma, ele jogou de um precipício. Muito estranho, assim, não tem corpo. Não teve corpo para ser recuperado depois da queda. Que para muita gente quer dizer que ela está viva. Para ela ser a Quaid, um passo. Outra candidata preeminente é uma das filhas bastardas do rei Aegon IV, o Indigno Targaryen, chamada Shiera. Shiera, ela foi uma beleza muito famosa no seu tempo, o que explicaria a máscara da Quaid. E ela tem sangue Targaryen, né, por via paterna, o que ajudaria a explicar porque ela está auxiliando Daenerys, afinal, elas têm o mesmo sangue. E, além disso, é dito que a Shiera, assim como a sua mãe, ela é muito dotada em feitiçaria, ela mexia com artes negras. Então, para ela ser uma ambromante, de fato, não faltava muito. E, por último, uma teoria mais louca é que a Quaid é uma das filhas bastardas do Oberyn, a Sarella, que nesse momento está estudando escondida na cidadela, com a identidade do Alerys. Essa é a explicação é meio louca. A ideia é que a Sarella / Alerys está falando com a Daenerys por meio de uma vela negra de obsidiana, que faz o espírito dela percorrer grandes distâncias. Essa teoria realmente é a mais fraca, então vai ser a primeira que eu vou destruir. Não, só um pouquinho. Porque a Quaid, ela, assim, é uma pessoa física quando conta com a Daenerys. Porque o Jorah também vê ela. Por exemplo, ele fala que na verdade ela não é muito confiável, tal, então ele ouviu ela falar. Agora, a questão da Shiera ser ela poderia, mas assim como a identidade possível quanto a Shiera, isso esbarra numa questão fundamental. O fato que ambas as personagens têm olhos muito peculiares. A Shiera, ela tem um olho de cada cor, acho que é um azul e um verde, que é um traço comum entre os bastardos Targaryen. E a Shiera, ela tem olhos já mencionados mais de uma vez por diferentes personagens, que é de um violeta fantasmagórico. E parece muito difícil, né, que depois de tantas aparições da Quaid para Daenerys, essa questão dos olhos nunca teria sido mencionada uma só vez. Então, é possível que a Quaid seja uma dessas personagens
até porque a Quaitz, ela fala o Sterose fluentemente, como literalmente tivesse nascido naquele continente, criada lá. Mas, assim, eu acho o seguinte, que às vezes uma coisa é só uma coisa. Assim, eu acho que a Quaitz, ela é exatamente quem diz que é um bromante das Terras da Sombra. Talvez ela possa até ser uma sacerdotisa de alguma religião, talvez uma sacerdotisa vermelha como a Melisandre, quem sabe. Nesse sentido, a única diferença seria que, enquanto a Melisandre acha que Azor Ahai é o Stannis, por enquanto pelo menos, a Quaitz acha que é Daenerys. Só isso, é bem simples. Quaitz pode ser uma das 3 personagens? Até pode, mas não sei se realmente adicionaria qualquer coisa ao arco dela e da Daenerys. Então, passamos isso. Agora vamos falar sobre a questão mais importante em relação a ela, que são as suas profecias, que literalmente estão guiando a Daenerys. Então, antes vamos fazer uma rápida leitura. Eu considero que as duas principais, as duas profecias da Quaitz, a da Dança dos Dragões e a da Fúria dos Reis, elas na verdade elas não se referem a acontecimentos específicos, assim, pelo menos não em A Fúria dos Reis, mas assim, sim, de uma, como posso dizer, de um plano que a Daenerys deve percorrer, de personagens que ela deve conviver, não necessariamente o que vai acontecer na convivência com esses personagens, mas instruções para uma etapa que a Daenerys deve vencer, lutar, superar, garantir a confiança daquelas pessoas, para depois conseguir cumprir o seu objetivo de retornar para Estéreos, lutar contra os outros, sentar no Trono de Ferro, qualquer coisa assim. Enfim, vamos ler primeiro a profecia que ocorre quando a Dany está na banheira e a Quaitz aparece para ela. Escute-me, Daenerys Targaryen. As velas nos vidros estão queimando. Logo virá a égua desfolhada, e depois dela, os outros. A lua gigante e a chama escura, o leão e o grifo, o filho do sol e o dragão de Pantomimeiro. Não acredite em nenhum deles. Lembre-se dos imortais. Cuidado com o senescal perfumado. Bem, para passar logo disso, eu não faço ideia de quem seja o senescal perfumado. Pode ser muita gente. Pode ser o Varys, pode ser o senescal da corte da Dany Meereen, pode ser o barco em que o Tyrion está, enfim. Qualquer interpretação que eu fizesse aqui seria um chute longo. Não tem simplesmente como saber a essa altura. E lembre-se dos imortais, é óbvio, lembre-se do destino dos imortais. O que eu vou focar aqui é a interpretação dos 3 pares, né? A lua gigante e a chama escura, o leão e o grifo, o filho do sol e o dragão de Pantomimeiro. Até porque a parte da égua descolorada e os outros também é muito aberta a interpretações. Então, a interpretação mais popular entre os fóruns sobre essa profecia é que cada um desses 3 pares representa 2 pessoas, então 6 pessoas, sem símbolos, 6 indivíduos. Então, nesse sentido, o Victarion, célula gigante, o Mocorro, que é o celulose vermelho que acompanha a chama vermelha, a chama escura, o Tyrion, o leão, o Jon Connington, o grifo, o Quentyn é o filho do sol, e o Aegon é o dragão de Pantomimeiro. Acho que uma explicação totalmente plausível, até porque faz referência aos sigilos das casas dos respectivos personagens, né? Mas notavelmente o Tyrion e o Quentyn. Mas
se você analisar mais profundamente essa profecia em relação aos eventos do livro, você vê que não faz tanto sentido assim. Então, por exemplo, o Victarion e o Mocorro. Ela mencionaria eles em dupla. Só que o Victarion, ele encontra o Mocorro por acaso. Assim, se você não acreditar que teve uma certa conspiração, o Mocorro tá na água, a mando do Euron, enfim, uma conspiração meio louca. Se afastar essa complicação meio necessária, o Mocorro, ele na verdade deu sorte, porque o Victarion passou por ali quando ele ainda não tinha morrido, ele estava conseguindo flutuar. Não sei se a Quaithe podia prever tantos eventos díspares ocorrendo assim, não esperados, as tempestades que ocorreram, o Victarion esperando os navios perdidos, que não é uma coisa muito da personalidade dele naquele momento, e o Mocorro vivendo. Não sei se ela realmente poderia ter conhecimento de tudo isso e cravar que Victarion e Mocorro iam se encontrar. Foi uma dupla. Mas tudo bem. O Tyrion e o Jon Connington, né? O Leão e o Grifo. Essa é um ponto notável dessa teoria dos duplos da Quaithe, explicando, porque simplesmente o Tyrion e o Jon Connington, eles não são uma dupla, assim. Eles ficam juntos um tempo, o Tyrion conhece o jovem Grifo, percorrem parte do oceano juntos, mais tal. Só que rapidamente o Tyrion, ele é sequestrado pelo Jorah, né, que pretende vender ele para Daenerys. E assim ele não vai para Meereen. O Connington e o Tyrion, eles vão chegar a Meereen separados. Na verdade, se é que o Connington vai chegar, né, porque o Aegon deu uma volta de 180% e foi para Westeros. Eles iam não esperar a Dany. Então, mesmo que a Quaithe tenha conseguido ver que o Victarion e o Mocorro iam cruzar os caminhos contra todas as possibilidades, então como ela não conseguiu prever que na verdade o Tyrion e o Jon Connington iam se separar? A interpretação tradicional fica ainda mais agravada quando você aborda o terceiro par, que é o Quenthe e o Aegon, porque simplesmente eles nunca se encontraram. A única coisa que ambos têm em comum é que ambos querem que a Daenerys case com eles, né? Principalmente o Aegon, para fortalecer a sua pretensão ao trono de Westeros, né? Para dominar melhor os 7 reinos, até com os dragões da esposa. Mas, de qualquer forma, eles não se encontram. Então, essa dupla, ela tá errada, porque mesmo que um dia o Aegon vai para Meereen, provavelmente, segundo o que parece que está ocorrendo no arco do Quenthe, ele nem vai estar mais lá, né? Porque ou ele já morreu carbonizado, ou se ele conta todas as possibilidades, conseguiu domar o dragão e sair vivo delas, ele tem muita coisa para superar para conseguir continuar vivo. Mas enfim. Então eu não acho que essas 6 duplas sejam 6 personagens. Na verdade, eu apoio a teoria da interpretação dupla da profecia da Quaithe, que defende que cada par, na verdade, é um indivíduo. E se for observado, faz muito mais sentido, na minha opinião. Então, por exemplo, Lula Gigante e a Chama Escura. Esse se refere ao Victarion Greyjoy. Por quê? Lula Gigante, símbolo dos Greyjoy, e a Chama Escura pode muito bem ser uma referência direta ao braço do Victarion depois que o Mocorro cura ele, ou ressuscita, né? Que ele se altera totalmente de personalidade. Então, ele com esse braço escurecido e a alma bem mais escurecida, né? Porque
depois que ele é trazido de volta dos mortos, além de conhecer um bocado de coisas estranhas, as atitudes dele mudam totalmente. Ele faz coisas que ele não faria anteriormente. Ele é um cara, sim, ele não nasceu no ferro, mas ele tinha uma honra muito bem definida. E depois parece que essa honra, ela se enfraqueceu muito. E nesse ponto a gente tem que observar que ele é um cara bastante religioso, né, para o Deus afogado, motivo pelo qual o Euron apoiou ele em prejuízo do irmão mais velho. E depois do Bocorro, ele agora tá meio que idolatrando, né, o Deus Vermelho. Enfim. Aí a segunda dupla seria o Leão e o Grifo. Pra mim é a mais evidente, que é o Tyrion, que basicamente um grifo é nada mais nada menos que um leão alado. E se acreditar nessa linha interpretativa, isso pode sugerir, talvez, que o Tyrion possa domar um dragão. Talvez, quem sabe, ele possa literalmente ser um dragão alado. Vai voar acima de seus inimigos. E isso conversa com uma fala do Varys, ainda em A Dança dos Dragões, que... Não, Varys não, desculpa. Que quando ele fala que... Ele conversa com o Tyrion falando que ele é um pequeno homem com uma grande sombra, que está no meio de dragões velhos e novos, verdadeiros e falsos, brilhantes e escuros. Faz sentido, não pode ser uma pista. E por último, o Filho do Sol e o Dragão do Pantano Mineiro é o Quentyn, porque ele literalmente, o Filho do Sol, né, ele é um príncipe Donese, o segundo filho do Doran, e ele veio tão longe para tentar conquistar a Daenerys, mas isso acabou sendo uma farsa, porque ela não quis ele, aí então ele teve que tentar roubar um dragão, aí foi queimado, morreu ou não, mas de qualquer forma ele está se jogando literalmente numa aventura que poderia ser contada com dragões de Pantano Mineiro, né? Que Daenerys fala que os dragões de Pantano Mineiro são dragões de veludo, totalmente usados para contar histórias para crianças, né? Para jovens. Então, nesse sentido, não são 6 indivíduos, dada a profecia da Quentyn dos dragões. E, porque se for assim, seria um erro da parte da Quentyn em alguns pontos. Mas sim, essas 3 duplas são 3 personagens, e isso não foi mencionado por uma omissão intencional por parte do autor, para não esconder a verdadeira natureza da profecia. Mas ainda tem que falar sobre a profecia da Fúria dos Seis, que, na minha opinião, é onde o plano se abre. Para entendê-lo melhor, a gente tem que analisar a profecia feita em A Dança dos Dragões, e aí, voltando, nós podemos ver o mapa se abrindo melhor para a gente. Então, há basicamente 2 interpretações principais para a profecia que aparece em A Fúria dos Reis, que é a interpretação geográfica e a interpretação figurativa. Antes de falar sobre elas, eu vou ler rapidinho para vocês a profecia em questão. Para ir ao norte, deve viajar para o sul. Para alcançar o oeste, tem de ir para o leste. Para ir em frente, deve voltar para trás. E para tocar a luz, tem de se passar sob a sombra. Aí o que a Dany pensa depois que a Quentyn fala isso? Ashai. Ela quer que eu vá para Ashai. E é exatamente o que a interpretação geográfica defende. Para ir para o norte, o Estéreos, em relação ao Meereen, o Estéreos está lá no norte, você vai viajar para o sul. Para o sul e leste, que no caso seria Ashai. Então, nesse sentido,
a gente entende o outro nome da interpretação figurativa, que é a interpretação DNX, porque para ir para o norte tem que ir para o sul, oeste, leste. Mas não é tão literal quanto X, na minha opinião, nem é tão geográfico assim. Tem componentes geográficos, mas essa profecia, ela fala muito mais de objetivos que devem ser cumpridos para, como eu já disse no início do vídeo, para que a Dany possa ir cumprir o seu destino em Westeros. Então, pode se ler assim como uma lista de objetivos. Então, para ir para o norte / oeste, ou seja, Westeros, para alcançar seus objetivos, a Dany tem que ir para o sul e para o leste. Então, isso pode ser lido de duas formas. Primeiro, literalmente, que quando a Dany pensa essa profecia, quando ela está no meio do mar da Dothraki com o Drogon, ela está seguindo o percurso de um rio para tentar voltar para o Meereen a pé. E quando ela vê a direção do sol e onde está andando, ela percebe que aquele rio está indo para o sudeste. Então, poderia ser literalmente o rio, ou então Dorne, que parece que parte do destino da Dany vai ser encontrado em Dorne. Não só porque o Quentyn está cortejando ela, mas porque esse reino ele tem um forte desejo de vingança com relação aos Baratheon / Lannister. Então, isso quer dizer que eles vão representar um forte papel na percurso da Daenerys uma vez em Westeros. Mas, enfim, depois dessas coordenadas geográficas todas, você tem que fazer isso porque você tem que ir para frente, mas também tem que voltar para trás. Na interpretação figurativa, essa parte refere-se aos Dothraki, que não à toa aparecem quase que imediatamente depois que a Dany pensa nisso, né? A última cena dela, aliás, a última vez que a gente vê ela, tem um montão de gritadores Dothraki cercando-a. Então, ela vai para a frente com os Dothraki, ou como rainha, por causa do Drogon, ou como prisioneira, não está certo ainda. Mas, ao mesmo tempo indo para frente, está voltando aos tempos do casamento do Drogon, aos tempos da concepção do filho dela, aos tempos que ela é uma Khaleesi. Isso deve ser feito para que ela possa tocar a luz. Bem, personagens já falaram que dragões são luz, né? Feito fogo. São poder feito fogo. Então, para tocar a luz na planta da profecia, domar o Drogon, que está cedendo pouco a pouco para ela. Ele é um dragão rebelde, assim como seus irmãos, mas no final do capítulo ele parece cada vez mais dócil perante ela. Ela, no final, consegue fazê-lo ceder perante os seus comandos. Mas antes, Dany tem que passar pela sombra, ou pela soma do próprio Drogon, como acontece no capítulo final dela em A Dança dos Dragões, ou simplesmente, mais metaforicamente, para conquistar a sua confiança. E se pensar na fala da própria Quaithe, que a Dany tem que se lembrar de quem é, que dragões não plantam árvores. Na verdade, as palavras sagradas são fogo e sangue, né? A Dany pensa muito nisso. E também que se ela olhar para trás, ela está perdida. Então, ela sempre, para voltar para trás, ela tem que continuar para frente, e a fim de que ela possa alcançar a luz depois de passar pela sombra, depois de passar por momentos difíceis e, por fim, cumprir o seu destino. Bem, então, acho que é isso hoje, pessoal. Se gostarem do vídeo, curtam. Se quiserem, compartilhem. Se já vem vídeos como esse, é só se inscrever aqui embaixo. Bem, não esqueçam de deixar sua opinião nos comentários. E, claro, fornecer sugestões para os próximos vídeos, né? Daqui a pouco é Natal e eu queria fazer alguma coisinha especial para vocês.
Não se esqueçam de sugerir o que poderia ser, ok? Beijo, gente.